Olá, hoje vamos descobrir a APAV Safe, um serviço da APAV especialmente dirigido a não portugueses, turistas, imigrantes, refugiados, pessoas que estão em Portugal e que são vítimas de um crime e que precisam de ajuda. Olá, Joana Menezes, muito bem-vinda. Mesmo assim, a APAV Safe serve para ajudar a população estrangeira vítima de crime? Sim, a APAV Safe é uma unidade especializada da APAV, já existe sempre desde 2005 e que especializa a sua intervenção e o seu apoio em pessoas que não têm nacionalidade portuguesa. Isto inclui pessoas imigrantes, nomeadamente imigrantes, refugiadas ou querentes de asilo, mas também pessoas que estão enquanto turistas em Portugal. Qualquer pessoa que, não tendo nacionalidade portuguesa, seja vítima de uma situação de crime ou de violência e que, por isso, preciso do nosso apoio. Para além disso, a APAV Safe é especializada também na intervenção com vítimas de alguns tipos de crime específico, independentemente da sua nacionalidade, que embora sejam crimes que se calhar com mais frequência possam acontecer a pessoas que não têm nacionalidade portuguesa, nomeadamente o tráfico e a exploração de pessoas, a discriminação e os crimes de ódio, relativamente a várias características das pessoas, e as práticas tradicionais nefastas, incluindo-se aqui a mutilação genital feminina, os crimes de ódio e os casamentos forçados. A Joana Menezes é psicóloga e é responsável pela APAV Safe. Chegou à APAV há 15 anos e hoje conhece os cantos à casa. Joana, o que é que traz a comunidade estrangeira à APAV? Além de todo esse manancial de situações, de crimes, o que é que os faz vir com mais frequência? Quais são os alertas que os fazem pedir ajuda à APAV? Que traz as pessoas estrangeiras à APAV será aquilo que traz qualquer pessoa à APAV, que é a necessidade de ser apoiado por ter sido uma vítima de uma situação de crime. No caso de pessoas que não têm nacionalidade portuguesa, a chegada a serviços e a recursos de apoio, sejam os quais forem, pode ser mais complicada, porque as pessoas não conhecendo a língua, não conhecendo os seus direitos, não conhecem frequentemente que infraestruturas ou que entidades de apoio que existem, e, portanto, a chegada à APAV pode ser feita mais frequentemente através da referenciação por parte de outros serviços, nomeadamente, muitas vezes, através de associações de imigrantes das respectivas nacionalidades ou dos respectivos países de origem, da referenciação por parte de serviços sociais diversos ou naturalmente, por verem a nossa comunicação, os nossos folhetos, as nossas campanhas de sensibilização. Mas qual é a situação mais comum? É eles chegarem através de associações ou através de um panfleto que descobriram na rua? Eu diria que a situação mais comum, na verdade, é chegarem por iniciativa própria, porque ou alguém lhes falou do serviço, ou porque vivem mais ou menos perto, ou porque procuraram na internet, e procurando na internet Victim Support, por exemplo, Portugal, a primeira coisa que lhes vai aparecer é a APAV, e, portanto, eu diria que a maior parte das vezes são as próprias pessoas que tentam procurar algum tipo de apoio. E depois acabam por encontrá-lo, lá está, de formas variadas. Chegam-nos também muitas pessoas, como disse, encaminhadas por várias entidades, mas também pessoas que vêm encaminhadas por outras pessoas que já foram acompanhadas por nós. A sede da APAV é aqui em Lisboa, num bairro com uma forte comunidade estrangeira, de turistas, de imigrantes, de refugiados. Estamos no bairro de Arroios. Joana, este bairro cresceu muito em termos de população estrangeira. Como é que é a vossa relação com o bairro? Nós fomos investindo ao longo dos anos em criar uma relação mais próxima, e criar essa relação passa necessariamente por criar articulação, protocolos, parcerias com associações que trabalham aqui em Arroios, e há muitas que trabalham com pessoas migrantes, e fomos criando essa proximidade, porque de facto Arroios é a freguesia em Portugal que tem maior número de nacionalidades de pessoas residentes. E também uma das mais densamente populadas, portanto, existe muita gente que vive aqui, e as pessoas, felizmente, sentimos que muitas comunidades que já têm pessoas que residem aqui em Arroios há muito tempo, e temos vários exemplos, pessoas nepalesas, por exemplo, é frequente que venham encaminhadas ou aconselhadas a procurar um serviço, porque outras pessoas nepalesas, da comunidade nepalesa, já foram apoiadas por nós, às vezes há 5 ou há 10 anos atrás.
eu diria que a nossa presença, a nossa proximidade às pessoas aqui em Arroios vem destas duas formas de criar proximidade, tanto com as associações que trabalham aqui nesta zona da cidade e na freguesia, e mais uma vez, não só associações de migrantes, mas muitas que são associações que prestam apoio social, desde a Renovar a Moraria, ao GAT, a uma série de entidades que têm uma presença e uma ligação à comunidade muito forte e que depois acaba por ser muito positivo o nosso trabalho, seja no sentido do encaminhamento de pessoas que procuram os nossos serviços protetivos e vítimas de crime, seja depois também o trabalho que fazemos em articulação, em colaboração. Portanto, vocês têm aqui um laboratório vivo à porta. Sim, de alguma forma, no sentido em que temos, de facto, muitas pessoas estrangeiras e muitas pessoas migrantes, mas é importante também termos esta consciência que o fenómeno da migração muda muito rapidamente. E muda muito rapidamente com todas as dinâmicas sociais. Quer dizer, e a própria comunidade migrante é ela muito diversa, não é? Sem dúvida. Não é? E por isso continuamos de uma forma mais ou menos estável, se calhar, desde que eu trabalho na APAV, a ter uma maioria de pessoas migrantes que recorrem a nós de nacionalidade brasileira, porque são o maior número, mas depois há uma série de nacionalidades que vão sendo mais frequentes ou menos frequentes, no sentido das nossas estatísticas, que refletem normalmente também esta presença maior ou menor de determinadas pessoas. Mas aquilo que falava era um bocadinho mais além disso, que é as dinâmicas migratórias de facto mudam muito rapidamente, influenciadas por uma série de fatores, mas em Portugal têm mudado muito antes. Isto significa que, enquanto se calhar há 10 anos, de facto, Lisboa e Arroios representavam no país um ponto onde havia um número muito superior ao que existia noutros pontos do país, fora algumas zonas como o Algarve, que sempre tiveram um número de estrangeiros muito, muito grande, o Porto, enfim. Mas neste momento as coisas mudaram bastante e, portanto, nós temos muito no interior do país ou em pequenas cidades um grande número de pessoas migrantes que se fixaram sobretudo para trabalhar. Isso significa que já não é necessariamente em Lisboa só que estão as pessoas estrangeiras a viver. Novos fluxos, não é? O amigo chama o amigo e depois as famílias que vão. Certo. Sim. Joana, as pessoas migrantes são pessoas especialmente vulneráveis? Sim. E porquê? Explique. Por várias razões. A língua. Acha que a língua pode ser um obstáculo? Sem dúvida. Cria uma maior vulnerabilidade? Sem dúvida. Se as pessoas não falam a língua do país onde estão a viver, tudo fica mais complicado. Todas as pessoas que já viajaram e que estiveram num país que não compreendem a língua, e é preciso perceber que às vezes não é só uma questão de não compreender a língua. O alfabeto às vezes não é o mesmo. Certo. Só andar de transportes pode ser uma dificuldade. E quando nós falamos nas comunidades do Nepal, da Índia, é preciso pensar que eles têm um alfabeto diferente. Sim, sim. Quase todos os países asiáticos, mas também muitos países do centro da Europa. Por isso, há muitas pessoas que aqui estão que, de facto... Os códigos são completamente diferentes. E esse é um obstáculo com o qual todos nós nos identificar, não é? Que é quando nós saímos à rua e de repente nós não percebemos de tudo, e não é só uma questão de não perceber a língua, não percebemos sequer as letras, as palavras escritas. Sim, e por isso a sensação de isolamento e a sensação de dificuldade de entender as coisas à nossa volta, o que é que eu vou fazer e onde é que eu me vou dirigir, seja para ir às compras ou como é que eu ando de metro, enfim, toda a gente se consegue identificar com este sentimento. Isso é mais fácil a pessoa tornar-se vítima. Eu diria que as duas, ou seja, as duas perspectivas, que a pessoa é mais vulnerável quando é vítima, no sentido em que não sabe quais são os seus direitos no país onde está, não sabe a quem recorrer, as pessoas não sabem quais são as autoridades policiais. Em Portugal existem 3 polícias a quem as pessoas podem recorrer, a PSP, a GNR, a PJ. Isto não é assim em todos os países, portanto as pessoas não sabem a quem se dirigir para apresentar uma queixa. É que as autoridades policiais conferem ou não é? Certo, porque em cada país ou a experiência de cada pessoa com o contacto com as autoridades é diferente. Não sabem que têm direito, por exemplo, a recorrer a serviços de apoio como a APAV.
E, portanto, isso é um obstáculo, e depois, não falando já de questões mais complexas, nomeadamente do acesso à justiça, do direito a participarem num processo de crime ativamente, de compreenderem quando vão a uma audiência de julgamento, ou prestar declarações, compreenderem o que lhes está a ser dito, o que é suposto dizerem, etc. E, portanto, isto na dimensão de, depois de ser vítima, como é que a pessoa obtém apoio e que obstáculos é que enfrenta. Mas sim, há uma vulnerabilidade acrescida de que as pessoas se tornem vítimas de crime, precisamente e aí por uma série de fatores, porque muitas vezes são pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade social grande, no sentido em que economicamente estão numa situação de fragilidade, que muitas vezes estão sozinhas, no sentido em que não têm a sua família perto, ou pessoas que conheçam e que sejam amigos, etc., perto, que estão muitas vezes dispostas, precisamente porque estão nesta situação de fragilidade tão grande, estão dispostas a trabalhar muito e receber pouco ou não receber nada, estão sujeitas a serem aproveitadas por outros, estão sujeitas a não compreender determinadas coisas que lhes são propostas e até a não perceber determinados códigos de interação social, e aí posso falar sobre situações de turistas ou pela sua postura estarem em situações de se colocarem em situações de maior vulnerabilidade, por não saberem que em determinada zona da cidade podem ter que ter mais cuidado com isto ou com aquilo, e aqui podemos falar tanto de carteiristas como de situações de espaços de diversão noturna, que se calhar em determinadas zonas da cidade podem ser mais perigosas e, portanto, as pessoas tornam-se mais vulneráveis. Por isso, sim, ser estrangeiro, à partida, será um fator de vulnerabilidade que pode ser maior ou menor de acordo com as outras circunstâncias da pessoa. E não é essa vulnerabilidade não é própria de Portugal. Portanto, ser estrangeiro em qualquer país, certo, torna a pessoa mais vulnerável. Agora, perante tudo o que nos contou da vulnerabilidade de uma pessoa estrangeira e de todas essas 500 situações, não é? Obstáculos que as pessoas poderão encontrar pelo seu caminho, como é que a APAV, pegando em tudo isso, consegue resolver a vida a essas pessoas? Nós não conseguimos resolver a vida a ninguém, infelizmente. Eu adorava que fosse assim. O trabalho da APAV tem uma base fundamental, que é: nós acreditamos que se as pessoas forem conhecedoras dos seus direitos, daquilo que existe na legislação, seja de uma base fundamental de direitos humanos, seja daquilo que são direitos previstos, porque nós somos um país, a União Europeia, que prevê uma série de questões relacionadas com o direito à educação, à habitação, à igualdade, etc., à saúde, à justiça. Aquilo que nós acreditamos é que o trabalho da APAV baseia-se nisto. Tudo aquilo que está previsto enquanto direitos, nós queremos garantir que todas as pessoas têm acesso a estes direitos, previstos numa série de documentos e de legislação, o Estatuto da Vítima, que confere às pessoas estes direitos. E, portanto, na base do nosso trabalho está isto, que é: se existe legislação, se é suposto que as pessoas tenham acesso a estes direitos e que eles sejam efetivos, nós vamos trabalhar para que todas as pessoas possam ter acesso a eles. No caso de pessoas estrangeiras, se já no caso de pessoas nacionais, nós sabemos que isto é variável, e eu diria que, tendo em conta o contexto em que vivemos, sabemos que, sobretudo, as pessoas em posições de maior fragilidade, nomeadamente económica, de falta de acesso a uma série de questões, não têm acesso aos seus direitos efetivos, e falamos destes direitos fundamentais, muitas vezes do acesso à saúde, do acesso à educação, do acesso à habitação. Pessoas estrangeiras têm menos. Ainda assim, aquilo que nós fazemos é tentar garantir este acesso. Ou seja, nós não conseguimos resolver a vida das pessoas. Vocês nós tratamos pessoas, mas nós tentamos que as pessoas tenham primeiro conhecimento daquilo que é suposto tenham direito, e tentamos, no máximo daquilo que está ao nosso alcance, que as pessoas tenham efetivamente este direito. Mas depois fazemos uma outra coisa que é fundamental, sobretudo quando são de situações de crime, que é olhar para as pessoas como pessoas com direitos, dizer-lhes que nós compreendemos que elas tenham sido vítimas de uma situação que foi justa ou que foi violenta e que teve um impacto, às vezes, devastador na vida delas. E este apoio, este reconhecer as pessoas enquanto vítimas, reconhecer que o que aconteceu de facto, tem um impacto gigantesco, isso em si muitas vezes representa um apoio enorme, porque precisamente são pessoas que muitas vezes têm a experiência de estarem completamente isoladas,
serem descredibilizadas, de se entender que as situações de que foram vítimas muitas vezes também foram por culpa delas. E pela sua condição de estrangeira. Sim, e portanto, tudo isto já é, não parecendo, porque pode parecer que não se fez nada, mas fez-se muito. E depois a PAV põe-se no lugar do outro, no lugar, não é? E faz entender ao outro que percebe a sua situação. Sim, e que vamos ajudar a pessoa na medida de que estiver ao nosso alcance e com as suas competências, concretizar tudo que está previsto a que tem direito. Pois, e pegando no que disse, de se nós resolvemos a vida das pessoas, depois encontramos uma série de obstáculos, muitos deles aqueles que as próprias pessoas enfrentam. Temos outras formas, outras ferramentas, outras maneiras de tentar ultrapassar os obstáculos e é isso que nós conseguimos oferecer às pessoas, mas isso não significa necessariamente que consigamos. Que a vida delas se resolva. Dão-nos os instrumentos. Sim. Abrem-lhes portas. Sim. Joana, a xenofobia e o racismo são fenómenos crescentes e também são crime. A pessoa estrangeira queixa-se? Ou isto são fenómenos de que não querem falar e que lhes passam ao lado? Passar ao lado eu duvido que passe. Sim. Falando sobre o racismo e a discriminação, eu diria que há algumas perspectivas que é preciso termos em conta. O racismo e a xenofobia, que são fenómenos, podemos dizer, crescentes, mas também sem base concreta em números, porque Portugal não tem feito uma recolha estatística sobre estas questões. Tem também duas perspectivas diferentes, que é pessoas vítimas de racismo em Portugal, são muitas delas, e já há muitos anos, pessoas portuguesas. São vítimas por causa da sua cor de pele, por causa da sua etnia, etc. E falando sobre racismo, porque depois todas as outras formas de discriminação contra as pessoas, porque são pessoas com deficiência, contra as pessoas mais novas, velhas, ou pessoas em situação de sem-abrigo, fundamental. E, portanto, todas estas formas de discriminação têm também formas de manifestação diferentes e crescem ou diminuem de formas diferentes. E depois a xenofobia, que se aplica exclusivamente a pessoas estrangeiras, nem que seja pela definição do termo, que também se manifesta de formas diferentes. E em Portugal, acho que nós estamos a assistir a uma transformação destes fenómenos, seja porque há uma determinada forma de discriminação e manifestações que se dirigem a pessoas migrantes por elas serem migrantes, independentemente da sua nacionalidade. Depois há outras que nos tornam a sua condição de... Sim. De pessoa migrante que vive de estrangeiro que veio ver Portugal, com aquela perspectiva de vir para nossos empregos, recebem apoios sociais e nós não recebemos, que é mentira, etc. Toda essa perspectiva. Depois há algumas se manifestam mais ou através de racismo ou através de um ódio específico por uma determinada nacionalidade. As pessoas brasileiras são frequentemente vítimas de discriminação por serem brasileiras. E mesmo brasileiras, e por serem mulheres brasileiras, é um estereótipo associado à prostituição. Sim, mas cada vez existem mais histórias e mais situações de turistas brasileiros que são vítimas de discriminação em Portugal. Portanto, aí não é por serem imigrantes, é por serem brasileiros. E depois há uma série de situações que de alguma xenofobia neste momento, por uma série de fenómenos, lá está, de algum ódio dirigido a estrangeiros, incluindo estrangeiros ricos em Portugal, por uma série de questões, os fenómenos dos nómadas digitais, etc., que em Arroios é muito visível. Muito presente, sim. E que começam a ter também expressões de discriminação por parte de pessoas que se calhar mais dificilmente discriminariam um imigrante numa situação de vulnerabilidade, discriminam aquelas pessoas. E depois uma série de formas de discriminação que misturam várias, como muitas das comunidades residentes aqui em Arroios que se pertencem a minorias religiosas e que são formas de discriminação por causa da religião que praticam, pela forma como se vestem, pelos hábitos culturais e pelas festas que fazem. Joana, parece as Nações Unidas. Sim, ou seja, parece as Nações Unidas no sentido em que são Nações Unidas, isso não é? Sim, não, mas, ou seja, a Joana, enquanto representante da APAV Save, não é? Eu estou a dizer sempre Save em vez de Save, pronto. Sim. Eu peço desfaz mal. Exatamente. Ou seja, traz-nos o mundo à APAV, não é? Sim. Sim, no sentido em que tenho esta experiência já há muito tempo. Há muitos anos. E porquê? Qual é a evolução que desenha na sua cabeça
A condição de pessoa estrangeira em Portugal melhorou, piorou, melhorou para uns ou piorou para outros? É difícil fazer uma perspectiva assim. Eu diria que desde que eu trabalho na APAV, desde 2011, eu, se tivesse que fazer com uma linha, eu acho que durante algum tempo foi subindo, no sentido de que as coisas estavam melhores, e depois começou a descer. Mas isto lá está, depois tem tudo a ver com uma perspectiva histórica ou da realidade das coisas. Quando eu comecei a trabalhar na APAV em 2012, foi o final da crise económica de 2008 e 2012, em que houve uma diminuição enorme do número de pessoas imigrantes a entrarem em Portugal. Ou seja, E nessa altura começou a crescer. Exatamente. E começou a crescer. E tem vindo a crescer até agora. E durante muito tempo, a perspectiva que eu tinha era que as coisas estavam a melhorar, mesmo em termos daquilo que eram acesso a direitos, a melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, etc. E a verdade é que nos últimos anos as coisas têm a piorar muito. Olhando seja pelas questões de discriminação, seja pela condição em que as pessoas vivem, seja pelos fenómenos de exploração e tráfico de pessoas que estão a aumentar. Era isso que eu queria perguntar. Olhando para o leque de situações que lhe chegam, desde o turista que se sentiu discriminado até à senhora brasileira que é vítima de violência doméstica ou vítima de tráfico, o que é pior? O que é que tem aumentado? O que é que tem chegado aqui em maior número à APAV? O que chega sempre em maior número são as situações de violência doméstica. Quando conversávamos antes, eu disse-lhe isto, que a APAV Safe tem esta característica que eu acho curiosa, que é em relação às outras respostas especializadas da APAV, prestam apoio a vítimas de crimes específicos, e embora nós o façamos também, quando se trata de ódio, do tráfico, etc., nós temos uma outra particularidade que mais nenhuma destas respostas especializadas tem, que é, nós atendemos, quando o nosso atendimento é feito, não a vítimas de um determinado tipo de crime, mas a vítimas com determinadas características elas próprias, nós atendemos pessoas vítimas de todas as formas de violência. Claro. E, portanto, reflete os números da APAV Safe, refletem exatamente aquilo que são os números da APAV em geral, e, portanto, a maior parte das mulheres, das vítimas que nós apoiamos, são mulheres vítimas de violência de género, maioritariamente de violência doméstica, na sua maioria mulheres brasileiras. E, portanto, se calhar, quando vamos ver o que é que tem vindo a aumentar, nos números gerais da APAV, isto é o que tem vindo a aumentar. E aumenta, eu tenho sempre que sublinhar isto, o aumento, quando nós olhamos para os números da APAV, o aumento não significa necessariamente um aumento do crime, significa um aumento do número de pedidos de ajuda. Dos alertas. E em determinadas circunstâncias, por exemplo, que era a mim que os números que nós temos relativamente à discriminação e crimes de ódio crescessem. E só digo isto porque eu não acho que isso significasse que as pessoas são mais vítimas de discriminação e crimes de ódio. Só significava que as pessoas pediam mais ajuda. E, portanto, infelizmente, eu diria que, embora todos os anos nas nossas estatísticas da APAV Safe as coisas possam variar um bocadinho, não há um crime ou uma forma de violência que eu possa dizer isto aumentou imenso nos últimos anos. Podem variar e aumentar as nacionalidades que nos procuram, mais num ano, mais noutro, etc. Há determinados fenómenos a que, não necessariamente pelas pessoas que nos procuram, estatísticas dos crimes que nós vemos, nós percebemos que está a aumentar. Nomeadamente, discriminação e os crimes de ódio, embora seja uma coisa muito de percepção. Volto a dizer, o governo português não faz uma recolha estatística exato relativamente às situações de discriminação e de crimes de ódio. Portanto, temos a percepção de que as coisas estão a aumentar ou a agravar-se, pelo menos em determinadas formas de discriminação, mas não temos certeza. Como, relativamente ao tráfico de exploração de pessoas, temos clara percepção de que as coisas estão a piorar em determinados contextos, mas ainda assim nós vemos os números a aumentar de uma forma que quase não corresponde a essa percepção que temos. Como há depois outros fenómenos que demoram a perceber, nós vimos os números do tráfico e exploração de pessoas em termos reais, números da ONU, por exemplo. A maior parte das pessoas vítimas de tráfico e exploração são mulheres e meninas vítimas de exploração sexual. Em Portugal, a maior parte das situações identificadas são de homens vítimas de exploração laboral. A minha questão é, não significa que isto não seja uma realidade, porque
E é claramente. E é aquela que se tornou mais evidente aos nossos olhos nos últimos tempos. A outra não está. Precisamente, a mim custa muito a acreditar que os números de mulheres e meninas vítimas de violência sexual em Portugal correspondam àquilo. E sabemos que não correspondem, mas preocupa-nos porque são situações que não estão a ser identificadas. Estão invisíveis. E, portanto, é difícil responder essa pergunta de quais são as coisas que têm vindo a aumentar, porque se eu disser uma coisa, na verdade não estou a abranger a complexidade toda destas questões. E por falar em invisibilidade, e como é que vocês conseguem entrar? Portanto, disse-me que as mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica são as que vêm em maior número dentro da comunidade estrangeira. Agora, como é que vocês, à PAV, conseguem entrar em comunidades onde a língua é um obstáculo e onde essas situações se tornam mais invisíveis? De algumas formas. Tem mediadores, por exemplo? Nós não temos mediadores, embora, lá está, trabalhemos muito em articulação com as entidades de apoio a migrantes. Ao longo dos anos, a APAV também foi tentando, nas suas campanhas de sensibilização, nos folhetos informativos que fazia, ter folhetos em várias línguas. Nós temos, se calhar, pelo menos desde 2005, e que temos esta resposta, não com o nome APAV Safe, mas com outros nomes, foi criada, que todos os nossos folhetos informativos estão sempre traduzidos para várias línguas, e já tivemos folhetos traduzidos em inglês, temos sempre em português, em inglês, mas já tivemos desde várias línguas europeias, em espanhol, em francês, etc., como tivemos em russo, em ucraniano, em mandarim, em bengali, em uma série de línguas. Vocês vão se adaptando também àquilo que são as comunidades presentes, e tentando que esses materiais cheguem às várias pessoas, às várias vítimas. Muitas vezes as pessoas chegam, e nós também fazemos esse trabalho de criar proximidade e articulação com embaixadas e serviços consulares, e, portanto, nós temos uma ligação próxima com algumas embaixadas que nos encaminham as pessoas que os procuram e que se possam precisar da nossa ajuda, ainda que a sensação que temos é que, a sensação não é a realidade, chegam-nos muito situações encaminhadas por consulados e embaixadas de países da Europa, não digo necessariamente da União Europeia. Por exemplo, com os serviços consulares do Reino Unido, nós temos desde há muitos anos uma colaboração muito próxima e são-nos encaminhadas por muitas situações, agora sendo um país fora da União Europeia, ainda mais porque lá está, as pessoas sendo vítimas enfrentam uma série de obstáculos que apresentavam antes, nomeadamente a dificuldade em dar continuidade a um processo de crime quando se vai embora. Por dentro do espaço da União Europeia existem uma série de mecanismos que prevêem articulação entre os tribunais, etc. A partir do momento em que a pessoa está fora da União Europeia, a possibilidade de conseguir que o processo de crime continue é difícil. Mas temos a colaboração com outras entidades, com quem frequentemente, com outras nacionalidades, com quem frequentemente articulamos e que nos encaminham estas pessoas. E depois lá está, os contactos com os serviços sociais, as escolas, as CPCJs, os tribunais. Felizmente, hoje em dia, nós recebemos também muitos pedidos por parte do tribunal para acompanhar pessoas em determinadas diligências, os julgamentos, e, portanto, nós passamos a receber muitos pedidos. Quando nos chegam os pedidos do tribunal para acompanhar aquela pessoa, nós depois começamos a acompanhá-la a um nível mais abrangente do que aquilo que é aquela diligência. Portanto, também nos chegam muito através de tribunais, da própria polícia, porque vão percebendo que nós temos esta resposta especializada e também todas as outras entidades que trabalham, não só as associações de migrantes, mas aquelas que trabalham no apoio a migrantes e que já o fazem há muito tempo em Portugal, nomeadamente o Serviço de Justiça aos Refugiados, a JRS, o CPR, o Centro Português para os Refugiados, uma série de entidades que fazem parte, por exemplo, da rede de apoio a vítimas de tráfico em Portugal, a APF, uma série de entidades que trabalham também com o apoio a pessoas migrantes de forma específica. Vem muito dessa articulação e é dessa forma que conseguimos chegar às pessoas. A comunicação com elas pode ser mais ou menos difícil e tentamos fazê-la de acordo com aquilo que é possível, ou se algum de nós fala uma língua comum que a pessoa também fala, inglês, normalmente inglês, sim. Língua universal. Exato. Ou recorrendo a serviços de intérprete que a AIMA, a antiga ACM, tem disponível.
E às vezes a pessoas conhecidas, e às vezes às tecnologias, ao Google Translate, enfim, portanto, tentamos chegar às pessoas de todas as formas que for possíveis. Joana, nossa conversa está a terminar. Queria que nos deixasse, destes anos todos em que tem recebido todas estas experiências, não é? Uma espécie de Nações Unidas na APAV, um nome, uma situação, um caso que não tenha esquecido. São muitos, e são muitos que me aparecem na cabeça assim de repente. Eu acho que se calhar faz sentido falar de um específico. Foi uma situação que eu acompanhei nos 2 anos em que estava diretamente com a APAV Safe, na altura o AVMD, de uma mulher filipina vítima de violência doméstica, que nós considerávamos que, para além da situação que enquanto tráfico, pela forma como ela tinha vindo para Portugal, uma pessoa com quem depois tinha esta relação e tinha um filho, embora nos parecesse que era uma situação que ia para além da violência doméstica. E eu acompanhei a situação muito perto durante cerca de 2 anos, e de tal maneira que, porque nós, lá está, a forma como apoiamos também tem a ver com a nossa disponibilidade em termos de recursos, enfim, mas com esta pessoa, e tendo em conta a fragilidade dela, enfim, desde acompanhar na procura de escola para o filho, as alternativas que poderia ter em termos de acolhimento, e que naquela altura também eram menos, e portanto ela não teve possibilidade de ser acolhida numa casa-abrigo para vítimas de violência doméstica, e foram 2 anos a acompanhar esta situação, em que na verdade, em termos de crime, as coisas não foram, na nossa perspectiva, enquadradas como deviam, que a participação dela no processo é quase inexistente, e aconteceu muito através das nossas conversações, que o processo de regulação das responsabilidades parentais foi correndo mais ou menos bem, mas não da forma como devia ter sido também, e que basicamente por uma falta de apoio social e de alguma compreensão por parte do sistema e de algum respeito maior pelas vulnerabilidades daquela vítima em particular, que acho que o curso seria diferente, ela acabou por voltar para as Filipinas e deixar o filho com o agressor. Era... Como é que ela se chamava? Não posso dizer o nome. Eu não posso porque nós temos sempre que respeitar a confidencialidade das pessoas. Sim. Maria também. Pronto, e a Maria, e essa situação marcou-me no sentido em que foi uma situação em que eu me envolvi muito. Foram 2 anos de trabalho muito intenso para tentar que ela pudesse ficar cá, que pudesse ficar com o filho, que pudesse... que houvesse uma normalização da vida dela. Sim, e que a certa altura o desespero e a impossibilidade de ver um futuro que não fosse aquele que se passava nos últimos 2 anos, que era estar constantemente numa situação de fragilidade gigantesca, levou que ela não visse outra alternativa senão esta. Regresso às Filipinas. E deixou o seu filho para trás, e enfim. E perdeu-se o rastro do filho? Sim. Nós, era muito pequenino, e mesmo com ela, portanto... Por vezes há histórias que têm um final menos feliz. Sim. É assim. 35 anos da APAV, 35 anos ao lado das vítimas, hoje descobrimos com a Joana Menezes. Obrigada, Joana. Descobrimos a APAV Safe. A ajuda à comunidade estrangeira vítima de crimes.